Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eletrovagnético. Eu sou Wagner Gurgel e hoje vamos continuar falando sobre o mercado de iluminação. Falei um pouco sobre o mercado do varejo, da revenda. Falei também em 2 vídeos sobre o mercado do corporativo ou engenheirado, como alguns chamam. E hoje vou falar um pouco sobre o mercado da iluminação pública, ou aquele mercado que a gente utiliza mais licitações, editais e por aí vai. Esse é um assunto um pouco interessante também. São poucas empresas que trabalham nesse mercado. A grande maioria delas fabrica no próprio país, né? Do mesmo modo como o corporativo que eu falei no vídeo de ontem, eles fabricam, tanto montam a luminária aqui, como também eles, em alguns casos, inserem o LED, fazem o driver e por aí vai, né? Tem algumas empresas que importam totalmente a luminária, mas são minoria nesse mercado. Eu digo nos que acabam competindo em editais e tudo mais, nas empresas que a gente sempre vê nos editais e licitações. O que tem acontecido também nesse mercado é que, diferente do corporativo, quando a gente pensa em refletor, quando a gente pensa em painel, quando a gente pensa em algum outro desses produtos de iluminação, eles ainda não têm a exigência do Inmetro. Ainda não é compulsório Inmetro para refletor, para painel, para luminária, né? Somente para lâmpadas tubulares, bulbos, né? Já a iluminação pública, ela vai se tornar compulsória. O prazo ele foi estendido, né? Era para ter sido agora em 2018. É a portaria 20 que chama. Era para já ter entrado em vigor. Só que ela não entrou em vigor ainda, por alguns problemas, até de falta de vagas em laboratórios, falta de laboratórios acreditados pelo Inmetro para ensaiar e outras coisas mais, acabaram postergando esse prazo. Então o prazo hoje, né? Posso dizer que estamos agora em novembro, né? Hoje o prazo seria fevereiro de 2019. As empresas que fabricam, né, luminárias de LED públicas, elas devem ter o selo do Inmetro, mas algumas pessoas no mercado aí estão dizendo que pode ser que postergue mais um pouco ainda esse prazo, né? Mas ainda não é compulsório, as empresas ainda podem vender sem ter o Inmetro. Algumas prefeituras ou alguns editais, algumas empresas que fazem licitações, né? Até pela 8666 ou faz algum tipo de licitação, ou que pedem algum tipo de homologação para poder vender luminárias públicas ou luminárias para iluminação externa também. Elas às vezes pedem até os laudos e os ensaios que são exigidos na portaria 20, mas ainda não há aquela obrigatoriedade de ter esses ensaios e laudos. Obviamente quem está comprando pode decidir comprar ou não, se tem ou não o laudo, né? Se tem ou não os ensaios, mas ainda não é obrigatório ter o selo do Inmetro. A partir de fevereiro, como eu falei, né? Se seguir tudo como está previsto, a partir de fevereiro, aí sim será obrigatório que todas as luminárias públicas também tenham esse selo do Inmetro. E aí isso vai acabar filtrando bastante os fornecedores, né, de iluminação pública e vai deixar menos players concorrendo, né? E para você conseguir um certificado do Inmetro para a luminária pública, ele é bem extenso, é bem difícil de conseguir, são muitos ensaios que tem que ser feito na luminária. Você tem que apresentar alguns relatórios como o LM80, que define a vida útil, né, do LED, quando que ele começa a perder a sua eficiência luminosa. E você também tem que apresentar ensaios de IK08 é o mínimo, né, que é um ensaio de impacto, que seria quanto aguenta de impacto uma luminária pública. Aí também tem ensaios de IP, que chama, que é para verificar se vai entrar água na luminária, porque vai ficar externa, né? Vai ficar exposta, então não pode entrar água. Então tem esse ensaio de IP também que tem que ter sido feito para entrar água e poeira, né? Então tem que ser protegida de água e de poeira. Também tem que mostrar alguns outros tipos de ensaios. Tem que ter também uma proteção anti-surto, que chama, que é se cai um raio, não tem que deixar queimar a luminária, tem que queimar esse dispositivo. Só que isso também já se mostrou algo complicado, né? Porque eles exigem que isso esteja dentro da luminária e que ela proteja a luminária.
Então caiu um raio, o antissurto age e protegeu a luminária. Só que o antissurto ele não volta, ele é como se fosse um fusível, ele queimou. Só que você precisa tirar a luminária para poder trocar o antissurto. Aí com isso é como se tivesse queimado a luminária, né? Porque ele protegeu a luminária inteira, só que ela não acende mais. Então você tem que subir no poste, tirar a luminária, trocar o antissurto. Muitas vezes vai ter que voltar para a fábrica, né? Porque o próprio eletricista da prefeitura em si não é treinado para isso. Então volta para a fábrica da luminária, ela troca o antissurto, volta a luminária. Só que nisso você ficou sem a luminária no poste, né? Ou se você trocou por outra luminária, você tem que ter um estoque de luminárias para poder fazer essas trocas. Então isso não é uma coisa muito inteligente, o antissurto está dentro da luminária, mas são coisas que ainda estão sendo debatidas e podem ser que sejam alteradas com o tempo, né? Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês sobre luminárias públicas e espero que tenha ajudado, espero que você tenha entendido um pouco. Amanhã eu vou falar um pouco do mercado, né, de iluminação pública, porque eu falei muito hoje mais sobre o produto, sobre a portaria, porque é um assunto um pouco extenso. Mas amanhã eu falo um pouco mais sobre o mercado e a gente vai dando continuidade com os assuntos que temos tratado aqui. Espero que tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção. Dê um like no vídeo se você gostou. Compartilhe. Passe para outras pessoas se inscreverem no canal. Se você gosta do que eu estou falando, se você gosta das coisas que eu ensino aqui, compartilhe o nosso canal para que ele possa crescer. E comente no vídeo também o que você achou, se você achou interessante ou não. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.